eu inspiro e eu quero influenciar nossos colegas. Vamos ao mão na massa e vamos entender agora o passo a passo dessa estrutura. Olha que bacana como ficou, ó. Sentiu aqui, ó, a firmeza, sentiu aqui, ó, a construção, o amarramento. Lembra da obra da moça tecelã que eu fiz com esse comentário? Ela teceu os tapetes. Eu aqui, eu teci os fios. O mais importante de tudo isso, colegas, é tecer esses fios com excelência, com maestria, para que esta construção ela fique lá na aprendizagem das nossas crianças. Então, eu vou fazer aqui com vocês um momento desse passo a passo. Olha como eu dividi a corda ou os fios. Teci, ó, foram tecidos todos os fios. Nessa estrutura vermelha, tá? Nesses fios vermelhos, ó, vou trazer um pouco para cá para que você entenda. Nesses fios vermelhos, eu vou trazer o conhecimento de base, de início, para nossas crianças. Professor, posso trabalhar isso com a criança na educação infantil? Sim, a partir do conhecimento do nível dessa criança, respeitando o nível de desenvolvimento dessa faixa etária. Trabalho também no primeiro, no segundo e vou subindo, e eu tenho certeza que aí você chega lá no 5º ano com todo esse processo consolidado. Legal? Então, pessoal, veja que eu peguei aqui, ó, identifiquei fios vermelhos, tá? Para tecer fios vermelhos e fios azuis. Usei essa estratégia para melhorar esta conexão de conhecimento. Lembra que o livro, ele traz essa proposta. Quanto mais eu facilitar, quanto mais eu criar linhas, fios e conexões, que nós chamamos de links de conhecimento, melhor para todos nós. Assim é com você, professor, assim é com a criança, tá? Então vamos lá. Dentro dos fios vermelhos, eu peguei a compreensão da linguagem, que é o primeiro início. Vamos dizer que seriam os primeiros fios, os primeiros degraus. Aí dentro a gente tem o conhecimento prévio, ó, a primeiro fio. Conhecimento prévio são os fatos e o conhecimento que essas crianças já têm sobre determinados conteúdos ou determinados momentos que você está realizando na sala. Que seja uma brincadeira, que seja um poema, uma música, uma história, uma palavra, um objeto. Então, olha, eu elaborei todas essas habilidades com blocos de atividades. Ó, essas habilidades eu criei blocos e eu criei uma estrutura de atividades diversificadas, personalizadas, interdisciplinar para essa habilidade. No segundo fio, nós vamos trabalhar o vocabulário, que é o desenvolvido na criança. O que ela já tem de relação de vocabulário? O que essa criança já domina, né? Qual é a amplitude de precisão de fala que meu aluno já tem lá na educação infantil até o 5º ano. E aí a gente vai, se ele já tem um ambiente formador de bons vocabulários, professor, a gente só vai ampliar ainda mais. Se a criança não tem esse desenvolvimento ainda fortalecido, nós vamos criar estratégias com habilidades e atividades que fortaleça e desenvolva melhor esse vocabulário. Sabemos que tem crianças que vivem num ambiente letrado, onde o pai já fala muito bem, onde a mãe, a família tem uma relação de comunicação com bom diálogo, com bom vocabulário.
vocabulários muito ricos, e essa criança ela traz essa experiência para a sala. Então, professor, vamos aproveitar, compartilhar, enriquecer e oferecer aos que não têm, proporcionar aos que ainda não adquiriram essa habilidade a consolidar. O terceiro vai falar da estrutura da língua, que é a sintaxe e a semântica. Quando a gente fala sobre a sintaxe e a semântica, sim, professor, é aquela organização de estrutura, tanto de fala, com essa coerência, com essa ideia de raciocínio sequenciado, com uma frase bem elaborada, com um discurso bem de criança, de aluno, mas bem estruturado. É onde entra esse momento. O quarto fio, nós vamos falar sobre o raciocínio verbal, que são as metáforas e as inferências, que os alunos conseguem desenvolver ou preparar este aluno com estruturas de aprendizagem, atividades que fortaleçam e crie nesse aluno esse momento de conhecimento, e ele domina essa habilidade de conseguir relatar fatos, conseguir fazer metáforas, conseguir fazer inferência no que você está trabalhando, tentar fazer aquela relação de uma fala, o que é que está implícito, o que é que não está. É uma das habilidades da base que ela pede que a gente explore muito esse momento da inferência do texto, do implícito e do explícito, em um fato, em uma brincadeira, em um jogo, em qualquer situação da área pedagógica. E agora nós vamos para o último fio, da compreensão, dentro da estrutura do vermelho, que é o conhecimento da literacia, que é essa familiaridade com os textos, com as leituras, com os gêneros. Lembrando, tem criança que já traz para a sala de aula um bom conhecimento prévio sobre literacia. Por quê? Porque eles têm uma relação de que tem em casa pessoas que fazem leitura, tem um livro, eles têm contato com esse ambiente letrado, de fazer leitura, de escutar leitura, de assistir filmes, de compartilhar, o pai, a mãe lê para eles. Então, e há outras crianças que não têm esse momento. E agora é o papel de quem? É a função da escola. Trabalhar com essa criança os conhecimentos da literacia, trazer rodas de leitura. Elaborei assim um momento de estratégias com atividades bacanas, de momento de conto, de momento de reconto, de momento de roda de leitura, de momento de folhear livros, de visitar a biblioteca para olhar os livros, de fazer resumo, relato de obras, também de trazer momento de dramatização, as obras que eu já trabalho na sala com eles. Veja como eu tenho trazido estratégias para colocar o aluno nessa habilidade, para desenvolver o gosto por essa literacia. Eu indico leituras, falo de trechos de leitura, compartilho com ele algumas leituras que eu faço com eles, ou que eu leio e trago trechos para comentar, crio desafios, crio quiz, crio atividades bem com jogos, tira dúvida, desafios na área da literacia. Agora nós vamos, tá? Agora, fechei, os fios vermelhos, construí tudo. Veja que isso aqui não é só teoria. Agora, professor, você vai criar várias atividades que inclua essas habilidades, que trabalhe, que fortaleça e que crie conexões de conhecimento. Eu estou mostrando os links de ligações, que são fios que formam teias, que constroem conhecimento, tá bom? Agora nós vamos para a segunda parte dos fios,
que é essa aqui, laranja, o laranjado. Ele fala sobre o reconhecimento de palavras. Então, dentro do reconhecimento de palavras, eu tenho quantas habilidades para esse momento? 5. 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, com o reconhecimento que ela volta no final para dizer, tá estruturado? Meu aluno consegue fazer reconhecimento de palavras? Legal. 1. A identificação de palavras. Lembra que nós vamos falar com as crianças, produzir tudo isso aqui se transformou num texto, se transformou em produções. Nessas produções, eu quero saber se ele já consegue fazer identificação de palavras, palavras simples, palavras complexas, palavras de diversidade de campo semântico. O 2, nós vamos falar sobre a consciência fonológica e fonêmica. Trabalhar, sim, com as crianças como constrói essas palavras. Quem são essas consciências fonológicas, os fonemas e os grafemas? Dentro desses fonemas, qual é o som da letra? O som, a letra tem nome e a letra tem som. É importante mostrar isso para a criança, tá? E aí você vai fazer esse trabalho com atividades, muitas estratégias de leitura e de escrita, jogos e brincadeiras, porque aí você também trabalha com a educação infantil dentro dos campos, né, de interações, e aí os jogos e brincadeiras para falar a consciência fonêmica, o som, a letra, o nome da letra, o som da letra e fazer esse momento para a construção desse processo. E no 4 nós vamos fazer a correspondência. Veja que eu trabalhei o som e o nome da letra. Agora eu vou na segunda linha, ou no segundo fio, eu vou trabalhar esse momento aqui, ó. Eu trabalhei a consciência no 2, o 3, eu vou trabalhar a decodificação, tá? Aqui vem pra cá. A decodificação, ele agora consegue decodificar aquele som, aquelas letras, aqueles fonemas, é o princípio do alfabético, como o nome das letras e o som. Primeiro, escuta o som, tá? Eu vou apresentar para ele o som do N. Então, me. Veja que o som do N. Quando eu vou para a estrutura da decodificação, eu vou trabalhar com a criança atividades que explorem os princípios alfabéticos, que é o nome das letras e o som das letras. Aí eu vou dizer o M, me, aí eu com o A, mala, ma. Aí eu tenho le, que é o L, com o A que formou o lá. Então eu tenho a palavra mala. Veja que tudo é um processo devagar, com muita eficiência, com muita maestria. E a criança vai aprender e vai assimilar. E por último, que é o 4, é a correspondência grafema-fonema. É o que nós chamamos de correspondência grafofonêmica, ou juntar o som com a letra, formar sílabas e palavras. Quando eu termino essa corda ou esses fios, aqui tá pronto, pessoal, ó, aqui tá estruturado. Veja que depois de tudo isso, eu vou ter essa estrutura que está consolidada, que está firmada, e aí eu tenho o meu aluno com a construção completa da leitura e da escrita e a fluência. Bacana, não é, pessoal? Muita coisa, muito aprendizado, muita experiência e é muito bom estar aqui influenciando vocês para um processo. Tudo isso são sugestões para compartilhar o destrinchar da teoria à prática. Um beijo e a gente se encontra com outros momentos de compartilhar saberes de educador para educador.